Memórias, histórias, lembranças da trajetória de um docente extensionista pesquisador. Aqui se encontram as vozes que estiveram presentes na minha caminhada, compondo as costuras dos retalhos do meu patchwork de recordações. Cada voz que aqui fala reflete os passos trilhados da minha feitura e representa cada momento de vivência experimentado ao longo desses anos registrados em minhas lembranças. Essas lembranças se formam como palimpsestos em camadas sobrepostas e carregam em cada camada os traços, as imagens, as percepções daquilo que trago registrado. São essas marcas que me moldam como sujeito. As recordações que compõem a história da gente revelam um reencontro com o passado, pois cada cena recomposta é guiada pelo ir e vir da memória que insiste em nos dizer alguma coisa, revelando nossas histórias em meio a sentimentos e ressentimentos. Todo esse exercício se dá numa tentativa de reaver o que as camadas desse palimpsesto da minha história taparam com a poeira dos meus ressentimentos, onde as minhas lembranças mais internas, que pensava estar adormecidas, vieram à tona nesse exercício de contar e recontar as narrativas da minha experiência, tendo como base as falas de muitos interlocutores que contam comigo esses fragmentos do vivido. São essas pessoas que hoje me ajudam a revisitar as minhas lembranças e a compreender as minhas pertenças, possibilitando-me reescrever a minha história e revisitar as minhas memórias. Minhas experiências são tecidas por fios elásticos e por elas aprendi a respeitar e a lidar com as adversidades da vida e a entender que a construção do conhecimento, quando mediada pela ação e interação respeitosa entre docente e discente, se concretiza positivamente, construindo para a valorização de cada sujeito envolvido no exercício acadêmico. Esse exercício é vivo, movimenta e recupera vidas. É por esse motivo que hoje sei que todas essas pessoas compõem o emaranhado de fios que sustentam o meu DNA identitário. Cada pessoa que esteve comigo nas minhas encruzilhadas deixou suas marcas que se encontram presentes no íntimo das minhas memórias. As pessoas que aqui falam representam todas aquelas que nutriram e nutrem as mais diversas experiências de vida que carrego comigo. Ao percorrer tantos caminhos, por mais que traçamos planos, escolhemos percursos, muitas fissuras se abrem sem controle, sem roteiro estabelecido, dialogando com as tensões, com os conflitos, cujas tramas desvelam de maneira dinâmica as nossas conexões com os nossos monstros e os nossos eus. Eu sou feito de retalhos, em cada retalho, muitas histórias. Portanto, o mais importante do bordado é o avesso. O mais importante em mim é o que eu não conheço. Eu não conheço. O que de mim aparece é o que dentro de mim Deus tece. Quando te espero chegar, eu me enfeito. Jogo perfume no ar, enfeito meu pensamento. Às vezes, quando lhe encontro, eu mesma nem me conheço. Descubro novos limites, eu perco o meu endereço. Eu conheci o Cairo Catribe no dia 22 de setembro de 2006, na nossa posse como professores da UFO, para atuarmos no curso de História do Campus Pontal. Começamos as atividades, o Cairo se mostrou um grande colega de trabalho, tínhamos a
pela frente a tarefa de construção do projeto pedagógico do curso, e nessa tarefa o Cairo se mostrou um profissional muito competente, contribuiu muito nesse processo de construção do projeto pedagógico e do curso e do campus. Na extensão, o Cairo, desde o princípio, se mostrou um grande extensionista e contribuiu juntamente com outros colegas para lançar as bases da extensão em Ituiutaba, que foi muito importante no processo de consolidação do campus. Com o tempo de colega, o Cairo se transformou num grande amigo, num grande companheiro, uma pessoa que eu admiro muito, por quem eu tenho muito afeto e muito respeito pelo profissional excelente que ele é, pelas grandes contribuições que ele deu para esse campus, num processo muito difícil de consolidação. Tivemos muitos desafios e o Cairo, sem dúvida alguma, foi um grande companheiro nesse processo, para mim e para tantos outros colegas aqui do Campus Pontal. Eu lamentei muito quando ele tomou a decisão de nos deixar, mas eu sei que também, né, na FACED, para onde ele foi, ele tem contribuído muito para a grandeza dessa universidade. Então, Cairo, o meu afeto, o meu respeito e a minha gratidão por ter a oportunidade de conhecê-lo e de conviver contigo. Um grande abraço e muito sucesso, né, nesse novo momento em que você postula tornar-se um titular, e que é um título, um lugar que você merece muito. Olá, eu sou a professora Ângela Teles, sou professora no curso de História aqui na cidade de Ituiutaba, no Pontal. Eu conheci o professor Cairo Mohamed Ibrahim Catribe em 2009, quando iniciei minhas atividades aqui no campus. Pudemos conviver até 2015, quando ele foi transferido para a FACED a partir de processo de seleção interna. O que eu posso dizer sobre o professor Cairo é que todas as suas atividades, a sua conduta, são pautadas pelo profissionalismo, pela cooperação, pelo respeito aos seus colegas, pelo respeito aos discentes, aos técnicos da universidade e demais funcionários terceirizados da universidade. O professor Cairo é bem-humorado, é amigo, é parceiro e desenvolveu um trabalho muito interessante aqui no campus, sobretudo na perspectiva das ações afirmativas, pautando-se pela Lei 10.639 e a Lei 11.645. O professor implementou aqui de maneira competente, né, uma diretriz para o PET Reconectando aqui do Pontal, conduziu durante anos aí como tutor as atividades do PET de maneira excelente, competente e comprometida efetivamente com as ações de inclusão. Na sala de aula, né, seja nas atividades de gestão, de extensão, de pesquisa, né, o trabalho do professor Cairo destacou-se aqui pela excelência. O professor faz muita falta aqui no nosso quadro. A sua ida para Uberlândia foi um consenso aqui, né, entre o grupo, nós entendemos que era o melhor para ele e merecida. E eu só tenho que dizer, Cairo, né, que sentimos a sua falta e desejamos a você sucesso nessa sua caminhada. Um forte abraço. Olá, eu sou Isabel e hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa que para mim é mais do que querida, é mais do que um irmão, é mais do que um amigo
E eu pensei que seria mais fácil gravar esse vídeo. Mas às vezes a gente falar de uma pessoa tão próxima, tão querida, se torna difícil pelo tempo de convivência, por tudo que nós passamos junto, por tudo que nós vivenciamos. Mas eu quero dizer que o Cairo é um condutor de vida, é aquela pessoa que nos ensina que nós podemos sim, que nós temos direito, que a gente pode sonhar e que principalmente a gente pode conquistar. O Cairo, ele foi fundamental para a minha vida em vários momentos. E eu posso dizer sem sombra de dúvida que houve uma Isabel antes do Cairo, antes de conhecê-lo e depois de conhecê-lo. Pois o Cairo foi aquele que me mostrou novos caminhos, novas possibilidades. E eu posso dizer que a minha vida mudou radicalmente para melhor com toda essa convivência, com toda essa amizade. E hoje, Cairo, eu te desejo toda a felicidade do mundo, que você continue sendo imensamente abençoado e essa pessoa humana, de um coração ímpar e que olha para além do que está sendo posto. Obrigada por tudo. Olá, eu sou o professor Felipe e vim aqui falar um pouco do meu querido professor Cairo Mohamed. Eu sou formado em História, sou da primeira turma da UFO de Tuiutaba e desde aquele momento o professor Cairo esteve presente na minha vida acadêmica. Formei por volta de 2011 e agora no ano de 2022 eu adentrei no mestrado profissional na UFO de Uberlândia, com também a orientação do professor Cairo, no mestrado de Educação, Tecnologia e Comunicação. Então, desde quando eu me iniciei dentro desse universo acadêmico, o professor Cairo me acompanha, principalmente ali, além de ser professor, mas como o orientador. E falar desse relacionamento com o professor Cairo é muito importante para mim, porque o Cairo, ele sempre foi uma pessoa muito disposta a ensinar aos seus alunos, aos seus orientandos, uma pessoa que sempre me ajudou particularmente. Eu falo, se eu me tornei o profissional que eu sou hoje, é devido a toda a atenção, todo o carinho que o professor Cairo teve comigo. Ele é uma inspiração, é uma pessoa ímpar, trabalhadora, uma pessoa que pega muitos projetos e faz a diferença dentro da área dele. Durante o mestrado eu tive também o prazer de trabalhar um pouco no Secamp, no qual também ele me ajudou muito, e hoje, se Deus quiser, daqui uns dias, vamos dizer assim, eu entro no doutorado, mas com total consciência que eu chego ali graças ao professor Cairo. Então, meu muito obrigado. E quero dizer para você que você é uma inspiração para mim, eu tenho certeza para todos os seus orientandos. Grande abraço, fica com Deus. Olá, meu nome é Lohane, sou egressa do curso de Pedagogia do Campus Pontal. Me formei em 2014. Fiquei lá, durante 4 anos e meio, fazendo o curso. E dentro desses 4 anos e meio, na minha vida entrou o professor Cairo, no meu segundo período, através do PET Reconectando Saberes. Eu fui da primeira turma, os primeiros petianos do PET, Nossa, foram muitos desafios naquela época. E contar com o Cairo como pessoa foi fundamental. O Cairo, para mim, na minha vida, ele foi um divisor de águas, para me reconhecer como ser pensante, como construtora da minha própria história e também como mulher negra, Quero
deixar aqui nesse vídeo a minha gratidão, e ele sabe disso. Toda vez que nós nos encontramos, eu me emociono, porque na época, né, quem viveu sabe, nós chamávamos ele de pai, porque ele era um paizão mesmo, né? Puxava a orelha quando tinha que puxar, orientava quando tinha que orientar, né? Mas ele continua sendo uma pessoa excepcional, carregada de conhecimentos, carregada de muito amor ao que faz, né? Então, assim, ele na minha vida, eu só tenho a dizer que é gratidão. Gratidão pela profissional que eu sou hoje, né? E por aquilo que eu entrego no meu trabalho, né? Ele foi peça fundamental para chegar onde estou hoje, né? Hoje eu estou diretora de uma escola, né? De uma escola de educação infantil, e tenho um tijolinho dele para com essa construção, né? Então, Cairo, quero te desejar muitos e muitos sucessos, muitas bênçãos, e dizer que você mora aqui, no meu coração e na minha história, tá bom? Amo você. Olá, é uma honra fazer parte desse momento tão especial da trajetória do Cairo, que é um profissional pelo qual eu tenho profundo respeito e admiração. Eu não me recordo com exatidão qual foi o momento em que eu conheci o Cairo, embora a sensação é de que eu o conheça há muito tempo. Eu sei que foram dos eventos, dos GTs de História das Religiões, e o Cairo, ele é uma referência muito importante para a área, né? Seja tanto pelos estudos sobre festas nos quais ele se propõe a olhar, a pensar, trazer perspectivas metodológicas para temáticas assim tão instigantes dentro da área e que precisam desse olhar sensível, seja também, né, nas pesquisas que ele desenvolve sobre história das religiões afro-brasileiras, as discussões etnorraciais. Então o Cairo, mais do que essa referência profissional também, ele consegue, né, trazer um lado humano e um caráter pessoal, de um olhar muito sensível em tudo que ele produz, né? Então o Cairo é uma pessoa com a qual eu gosto muito de desenvolver parcerias, sempre que possível convido para bancas, porque ele tem esse olhar, né? Aquele olhar cirúrgico de quem faz um trabalho de contribuição, de quem tem aquele olhar assertivo, mas ele consegue fazer isso sempre com muita humildade, com muita generosidade. Então ele tem assim todas as características que eu admiro, né? Porque ele consegue convergir o lado profissional e o lado humano. Olá, colegas. Vim gravar aqui, me pediu para eu gravar um depoimento do Cairo, sobre o Cairo, e que eu faço com muito prazer, com muita gratidão, muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre ele. Quando eu conheci o Cairo, eu estava iniciando no mestrado profissional de Tecnologia, Comunicação e Educação. E ele também estava iniciando como orientador no mestrado. Então eu fui a primeira orientanda do Cairo, com muito orgulho. Eu cheguei, gente, eu fui muito sincera com ele, porque eu estava assim, há um tempo sem estudar. E eu já ingressei assim no mestrado, então eu tinha muitas assim perspectivas, mas eu tinha muita dificuldade também de me orientar. É muito difícil retornar. E o Cairo, ele me ouviu em tudo. A gente fez, ele me acolheu, ele me ouviu. Gente, isso fez tanta diferença, mas tanta diferença na minha trajetória de mestrado que eu não sei explicar. Meus colegas às vezes estavam desanimados. Que o orientador, às vezes, ele tem um distanciamento do aluno, né? E às vezes isso não é legal. E o Cairo nunca teve isso. Ele nunca teve isso, gente. Ele me deu a oportunidade dele eu não será apenas orientando dele, mas assim também como uma amiga dele. E, nossa, eu sou muito grata de verdade, porque a partir do que ele me passou, do que ele me acolheu, das orientações dele, eu consegui crescer muito como profissional que eu sou, agora na direção da escola que eu estou. E
ele me deu, ele fez com que eu repensasse a minha prática, abrisse olhares, né, para os diversos caminhos que a gente tem na educação, principalmente nas questões étnico-raciais. Eu trabalho com educação infantil de 1 a 3 anos e a gente sabe que é um caminho ainda longo para ser percorrido, né? Com a questão da lei, né, 10.639, então eu acho que eu tenho conseguido, e graças à minha formação no mestrado e ao meu orientador, que é o Caio, um ser humano incrível, 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 e que faz a diferença na vida de muitas pessoas por aí, viu, gente? Faz trabalhos sociais, nossa, mas ele é inteligentíssimo, eu tenho uma admiração enorme por ele, então eu não podia deixar de registrar esse depoimento aqui, tá? Pra falar, Cairo, te amo, viu? Obrigada por tudo. Olá, eu me chamo Jane Maria dos Santos Reis, ou nas palavras do grande Cairo, Afrojane, como ele me chama, e eu chamo ele de Afro-humano, Afro-irmão, enfim. Eu me apresento aqui como uma pessoa privilegiada por ter o Cairo em diferentes dimensões. Eu tenho como um grande colega de trabalho, parceiro de luta e promoção de equidade, promoção de educação antirracista, como chefe, um grande projeto que a gente também tem o orgulho de fazer parte e que vem contribuindo efetivamente para a construção de educação básica de qualidade. E além disso, eu tenho o Cairo como uma pessoa de dentro da minha casa, da minha família, que é tia dos meus filhos e irmão meu e do meu marido. O Cairo, com a família dele, eles têm um papel primordial na minha construção pessoal. E nesses últimos anos, se eu conseguir suportar as turbulências cotidianas, né, respirar e querer continuar, um dos motivos foi e é o Cairo, pela importância que ele tem na minha vida. Então, diariamente, a gente conversa muito, de trabalho a questões pessoais. As nossas conversas começam às 5h30 da manhã, com o câmbio, né? E aí, geralmente, à noite ele me larga. Ele dorme, ele apaga, ele volta e responde no outro dia. Mas, enfim, o Cairo é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida inteira. De um coração gigantesco, justo, equânime e que faz a diferença na vida das pessoas que ele faz parte. Ele também é cabeça dura, é ranzinza. Já aprendi a fazer a leitura pelas palavras que ele digita, eu sei como que está o humor dele. São as convivências cotidianas que possibilitam esse processo. E eu me sinto muito honrada se o Cairo hoje está nesse processo de professor titular. Um monte de gente é vitoriosa junto com ele, inclusive eu. Afro-humano, o mundo é nosso, é dos nossos sonhos, é dos nossos projetos. E se ele é nosso, ele é de todas as coletividades que motivam a nossa luta e motivam o nosso trabalho. Eu sou muito orgulhosa de ser sua irmã, de ser sua amiga, de ser sua parceira de trabalho, de estar aqui comemorando com você esse marco especial e importantíssimo na sua trajetória acadêmica. E como cientista social, eu termino aqui essa reflexão dizendo que é impossível a gente ser só objetividade, ser só profissional. E você é um misto de subjetividade e objetividade que faz a diferença na vida de muita gente. Eu amo você para além dessa vida. E eu tô muito feliz pelo dia de hoje. Um grande beijo e um afro-abraço. Olá, meu nome é Anderson. Estou aqui para falar um pouco de uma pessoa muito importante para mim, muito importante na minha trajetória acadêmica, mas também trajetória de vida.
A gente esteve junto por várias situações, desde uma Kombi, nessa colegiar de uma Kombi lá no Serra do Facão, passando por uma científica e pela monografia, ele enquanto meu pai acadêmico, né, como o meu grande orientador. E lá na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, lá esteve ele novamente, me ajudando, me dando suporte, me dando carinho, não deixando desmorecer, não deixando que eu desistisse em momento algum. É uma honra fazer parte da vida do professor Cairo, é uma honra tê-lo na minha vida, hoje carinhosamente conhecido como Papito, né? Eu só tenho a agradecer. É difícil falar dessa grandiosa pessoa com um coração enorme, mas eu devia a ele esse momento de dedicar um pouco de tempo para tentar explicar o quanto ele é importante para todos nós. Cairo, é difícil explicar em palavras, mas você sabe que você mora no coração de muita gente. Você hoje não é só uma pessoa da academia, do profissional, mas você é parte da minha família e eu fico imensamente feliz e grato de tê-lo junto conosco, tá? Um grande beijo e sucesso em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Você não está só. Você cativou, você plantou muito amor e você vai colher, você colhe muito carinho, muito amor, e aqui é só um pedacinho de tudo isso. Um grande abraço e fica com Deus. O mais importante do bordado é o avesso, é o avesso. O mais importante em mim é o que eu não conheço, o que eu não conheço. O que de mim aparece é o que dentro de mim Deus tece. Quando te espero chegar, eu me enfeito, jogo perfume no ar, enfeito meu pensamento. Às vezes quando te encontro, eu mesma não me conheço. Descubro novos limites, eu perco o endereço. É o segredo do ponto, é o rendado do tempo, como me foi passado o ensinamento.